Enquanto isso, o Gabriel está caindo aqui, virando a perna. Aleluia. Eita, Jeová. Daniel, capítulo 7. Glória a Deus. Eu sou muito preocupado, irmão, com a instrução daí. Eu gosto de pregar, mas eu gosto também de passar para os irmãos aquilo que o pouco que eu tenho aprendido. Vamos ler a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 7. O sonho com os animais, simbólico, não é isso? Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 7. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel, não é isso? Teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. A igreja, o versículo 2. Assim disse Daniel em minha visão da noite. Eu estava olhando, eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O 3, irmão Emerson, por favor. Versículo 3. 4 animais grandes, é Daniel capítulo 7. 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. A igreja, o versículo 4. Qual é o primeiro animal do versículo 4? Um leão. Um leão que tinha o quê? Pode ler. Um leão que tinha asas de águia. Pode continuar. E olhei até que ele lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração como de homem. Esse leão aqui, ele tinha asas como águia. Irmãos, a águia é lenta? Não. Não, voa muito. Ela vai rápido. Ele é um leão e tinha asas como de águia. Não é como a asa de um pombo. Não, era de águia. Um animal, uma ave de rapina veloz. Esse leão tinha asas de águia. Vamos, rapidez. Falar da sua ligeireza, da sua esperteza, da sua destreza, da sua prudência, da sua sagacidade. O versículo de número 5 diz assim: continuei olhando. Aqui foi Daniel que sonhou. E vi o segundo animal, semelhante ao quê? Um urso, o qual se levantou de um lado, ele se levantou só de um lado assim, ó, só de um lado, e tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Versículo aqui, o segundo animal era o que, irmãos? Um urso. O que é que tinha na boca, irmão Anderson? 3 costelas. 3 costelas. O versículo de número 6, toda a igreja, o 6. Depois disso eu continuei olhando e vi o terceiro animal, leopardo. Ele tinha 4 asas de ave em suas costas, e este animal tinha 4 cabeças, e foi dado domínio. O terceiro animal era o que, irmãos? Leopardo. Não entendi, irmão Rodrigo? Leopardo. Leopardo é forte, novo, leopardo. Terceiro animal. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que se apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal não tinha nome, era apenas um animal. Apenas um animal espantoso. Está aqui, irmãos, olha. Eu trouxe aqui, alguns aqui, eu vou mostrar para os irmãos, ó. Está aqui, ó. O leão, o que nós vemos aqui, ó. O leão, ó. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é império, irmãos. Tudo isso aqui é reino. Reinos. Daniel, Gabriel, olha de perto, por favor. Tá vendo? Tá vendo? Dá glória. Dá glória para quem fez sua glória. Glória a Deus. Maravilha, ele viu. Então fiquei feliz agora. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui esses animais. No capítulo 7 de Daniel, Deus mostrou ao profeta vários animais com aparências bem diferentes. No livro de Daniel, Nabucodonosor teve sonho, Daniel 2. Capítulo 5, o rei Belsazar viu a escritura lá na parede. Aqui é diferente. Quem foi que sonhou aqui? Daniel que sonhou. Não foi nenhum dos reis, foi Daniel que sonhou. Vamos se aprofundar aqui. Quantos animais? Qual é o primeiro animal, irmão Emerson? Vamos ler. O primeiro animal era um leão com asas de águia.
O segundo animal era o quê? O urso. O que ele tinha na boca, Jean? 3 costelas. 3 costelas. O terceiro animal é o quê, irmão Rodrigo? O terceiro animal era o que mesmo? Um leopardo ele tinha quantas asas? 4 asas. Beleza. E o quarto animal era um animal espantoso. Vamos ficar com esses 4 animais hoje, vamos descobrir o que significa esses animais na Bíblia. Você vê na Bíblia lá, esses animais, o que significa? Vamos descobrir o segredo agora. No capítulo 7 de Daniel, Deus mostrou ao profeta vários animais com aparências bem diferentes das quais estamos acostumados a ver hoje em dia. Vamos observar cada peculiaridade e descobrir o significado desses animais proféticos. Você percebeu que os capítulos de Daniel não estão em ordem cronológica? Em nossa penúltima lição, estudamos sobre a derrota da Babilônia e do Império Medo-Persa, e vamos ver agora sobre esses 4 animais. O primeiro animal, irmãos, é o leão com cabeça de... com asa de águia. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo de número... Olha, vejamos aqui. Esse sonho aqui, quem sonhou foi Daniel. Daniel que sonhou, não é isso? Agora, agora observe uma coisa. Agora o sonho que a irmã Ellen falou aqui agora, Daniel 2, quem sonha é o Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo de número 32. 32. Daniel 2 e 32. Quem achou pode ler. A cabeça da estátua era de ouro puro, seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e sua coxa de cobre. Certo. Versículo 33, Diaconizele. Suas pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Maravilha. Glória a Deus. Aí a estátua, está aqui a estátua, Nabucodonosor. O que significa a cabeça de ouro? Está alinhado à mesma cor do leopardo, do leão aqui, que é o Império Babilônico. A cabeça de ouro que você leu aqui refere-se ao mesmo leão com asas de águia. Significa a Babilônia. Por volta do ano 605 a.C., ao ano 539, 540 a.C., quem mandava no mundo lá, no antigo, era a Babilônia, que representa a cabeça de ouro e o leão com asas de águia. Glória a Deus, vamos mergulhar. Diz assim, olha, é uma coisa puxa a outra. Vamos ver aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Aqui diz assim, glória a Deus, aleluia. Em seu sonho, Daniel viu 4 animais grandes e diferentes, uns dos outros, que subiam do grande mar, o qual era agitado pelos 4 ventos do céu. Este sonho ocorreu no primeiro ano de Belsazar. Esse Belsazar aqui, a história diz que esse Belsazar aqui, ele era filho da filha do rei Nabucodonosor. A história diz que esse Belsazar, ele era filho da filha do rei Nabucodonosor, o qual era agitado pelos 4 ventos do céu. Este sonho ocorreu no primeiro ano do reinado de Belsazar, cerca do ano 550 a.C. Provavelmente Daniel tinha cerca de 73 anos. Aqueles grandes animais que nós vimos aqui agora representam reinos. Descobrimos por simples comparação que esta visão de Daniel, capítulo 7, está no último íntimo paralelo com o sonho de Nabucodonosor do capítulo 2. Ou seja, esse sonho de Daniel aqui no capítulo 7 é comparado com o sonho que o Nabucodonosor sonhou no capítulo 2. No capítulo 2 ele sonha a grande estátua. Aqui Daniel, no capítulo 7, sonha em ver os animais. Vamos ver aqui, irmãos, vamos se aprofundar aqui, ó. Diz assim, ó. Uma visão amplia a outra. Os mesmos impérios representados pelos metais da estátua são agora representados nas figuras de 4 animais. Vejamos aqui, a cabeça, qual foi o primeiro animal que Daniel sonhou? Era o leão. O que o leão tinha? Tinha asas de águia. Vejamos aqui agora. O primeiro animal que surge do mar é um leão, com asas de águia. O leão como rei das feras e águia, como rainha das aves, representavam adequadamente o Império de Babilônia, no apogeu de sua glória. Vou explicar. O leopardo, esse leão aí, simboliza o quê?
o Império Babilônico. Por quê, irmão? Eu vou mostrar na Bíblia para os irmãos aqui. Nabucodonosor, ele foi potente, irmão. Ele invadia nações, ele fazia o que ele queria. Ele arrebentava. E o próprio Deus falou assim, ó, eu usarei o meu servo Nabucodonosor para bater. Vamos ver aqui na palavra? Vamos ver na palavra aqui? Abra sua Bíblia em Jeremias. Então, portanto, o leão simboliza, o leão com 4 asas, simboliza ao Império Babilônico. O leão com as asas simboliza ao Império Babilônico. O leão já é valente, Emerson. E com asas de águia, meu irmão. Veloz, rápido, ligeiro, sagaz, mau, ligeiro, esperto, tenaz. Então, o Senhor Deus falou para Daniel, comparou o Nabucodonosor como leão. E com asas. Imagina um leão voando. Aleluia! O livro do profeta Jeremias. Jeremias falou dele. Jeremias capítulo 4. Quando o povo de Jerusalém, de Judá, Benjamim e Judá, que é o reino do sul, foi cativo à Babilônia, quantos anos ele passou na Babilônia cativo, irmãos? O povo de Israel, o povo judeu? 70 anos. Veja bem, não foi todas as tribos, somente a tribo de Benjamim e de Judá, representando o reino do sul. E Mauri era 12 tribos, e as outras 10 tribos ficaram divididas, porque foi o reino dividido. Leia comigo, por favor, vamos ler Jeremias capítulo 4, o versículo de número 5, o nosso irmão Edson leu o versículo 5, Jeremias capítulo 4, versículo 5. Cadê a Bíblia, gente? Está aí? Jeremias capítulo 4, versículo 5 é teu, Emerson. 4 e 5, servo de Jeová. Glória a Deus. Jeremias 4 e 5. Não achou não? Já achou aí, Rodrigo? Rodrigo, fica de pé e leia alto, por favor, Rodrigo. Jeremias capítulo 4, versículo 5 é teu, Rodrigo. Anunciou em Judá e suplicai em Jerusalém. Redizei, tocai a trombeta da terra. Gritai em voz alta dizendo, ajuntai-vos e entramos na cidade fortificada. O versículo 5 é teu, irmã Diaconisa Ellen. 6, por favor. Levantai a bandeira em direção a Sião. Fugi, não demoreis, porque farei vir um mal do norte, uma grande destruição. Que mal que o Senhor está usando Jeremias para falar isso aí? Esse mal que o profeta Jeremias está falando aí, que veria um leão com asas para invadir Jerusalém, para levar justamente a tribo de Judá e de Benjamim, o reino do sul, cativo. O versículo de número... Você leu o 6, Diaconisa Ellen? O 7 é teu, Emerson. Lê em voz alta o 7, por favor, para nós saber quem é esse leão. Já um leão subiu da sua ramada e um destruindo nas nações. E ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação. Não mais? Continua. É a fim de que as duas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. O Senhor, usando o profeta Jeremias, disse: olha, vai vir, ele vem como um leão, destruindo tudo, arrebentando com tudo. De quem que Jeremias estava falando? De Nabucodonosor. Jeremias 25 e 11, irmã Ellen, por favor. Jeremias 25 e 11. Esse leão tinha o quê? Ele tinha asas como águia. Representava o Império Babilônico na sua força. Jeremias 25, versículo 11. Toda esta terra se transformou em ruína e desolação, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos! E esse leão estava armado, já estava preparado para vir. Agora eu peço que alguns vão ler Jeremias capítulo 4, versículo 13. Quem achou pode ler. Jeremias 4, versículo de número 13. Glória a Deus. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Jeremias disse: olha, está vindo aí, vai derrotar todo mundo. Jeremias disse: olha, está vindo aí, vai acabar. Isso que ele estava se referindo é o rei de Babilônia, que era o Nabucodonosor. E quem que Deus fez? Quem foi que escolheu Nabucodonosor para castigar a tribo de Judá e Benjamim? Deus. O próprio Deus.
O próprio Deus. Então o primeiro animal era o leão com asas de águia. A figura de um leão pode ainda ser vista em várias peças de arte e na arquitetura da antiga Babilônia. Este império dominou o mundo dos anos 605 a.C. até o ano 539 a.C., o mesmo período correspondente ao domínio da cabeça de ouro de Daniel capítulo 2. Irmãos, o Nabucodonosor não brincava. Rebentou com Israel, com as duas tribos, levou cativo. Porque assim, vou explicar essas duas tribos. O reino de Israel ficou dividido. Com o pecado de Roboão, ficou o reino reinando sobre as 10 tribos, Jeroboão, reino do norte. Ficou o reino reinando sobre Judá e Benjamim, reino do sul, representando a casa de Davi. Ficou o reino dividido. O único período que Israel teve unido foi quando Salomão reinou 40 anos, quando Davi reinou 40 anos, Saul reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Chama-se os 120 anos de reino unido de Israel. Depois, no quarto reino de Israel, Israel virou uma bagunça, uma baderna. Aleluia. Entendeu, irmãos? Vamos lá. Então nós vimos aqui. O segundo animal, nós vimos aqui. Os irmãos entenderam que esse leão, com a cabeça, com as suas asas como águia, como formato de águia, representa o Império Babilônico, que também simboliza a cabeça de ouro, lá do capítulo 2 de Daniel. É a mesma coisa, são muitas figuras. Lá no 2 é uma estátua, no 7 é animais. Vejamos aqui, o segundo animal era como o urso, que representa o Império Medo-Persa. O que significa Medo-Persa? Vou explicar para os irmãos. O Império Medo-Persa, o povo dos Medos, era o rei Dário, que era Medo, da Média. E os persas, era o rei Ciro. E o que simboliza hoje? Quem é os persas hoje, irmão Emerson? Que país é hoje os persas? Os persas hoje representam o povo do Irã. Os persas hoje representam o povo do Irã. E os medos da Média. O segundo animal era o urso. O que tinha na boca, irmão? O urso? 3 costelas. Vamos lá. O segundo animal era como o urso. E representa o Império Medo-Persa. É total que quando o Império Persa, representando Ciro, e o povo dos Medos, representando o rei Dário, que eram 2 reis, fizeram aliança. O Dário fez aliança com Ciro, o Dário representando os Medos, da Média, e Ciro representando os persas. Aí ficou Medo-Persa, ficaram unidos. E foram invadir a Babilônia. E venceu o leão, que você leu aqui, com asas de águia. Os Medos representam também a parte da estátua, isso aqui, ó, braço, isso aqui, peitoral, de prata. Então, o Ciro fez uma aliança com Dário. E a história diz que aquele Dário, do capítulo 6 de Daniel, ele era sobrinho do rei Ciro. Agora só que tem um porém, nós vamos descobrir um profundo do rei Ciro já já. Vamos ver aqui, ó. O segundo animal era o que? Era um urso que tinha 3 costelas na sua boca. E tinha um lado levantado. Este animal levantou-se sobre um dos seus lados, pois quando ocorreu a queda de Babilônia, os medos eram superiores aos persas no poder, situação que posteriormente foi invertida. As 3 costelas da boca do urso representam as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa, no processo de estabelecer sua hegemonia mundial. São elas: Lídia, 547 a.C., Babilônia, 539 a.C., e o Egito, 525 a.C. O que eu li aqui? Essas 3 nações aqui são as 3 costelas. Exatamente. Vou repetir as 3 costelas. O que simboliza as 3 costelas? Vamos ver aqui, ó. As 3 costelas da boca são elas, a cidade de Lídia, cidade de Babilônia e a do Egito. Aquelas 3 costelas da boca do urso. E o que simboliza o urso, irmão Emerson? Que império simbolizava o urso? Que império, irmão Emerson? Babilônia não. Medo-Pérsia. Medo-Persa. E quem representava? Qual é o rei que representava os Medos? Quem se lembra? Sim. O rei Dário, está no capítulo 6. E o Ciro? Os persas. Agora tem um porém. Eu fui procurar pesquisar a história do Ciro, o rei Ciro. Lê, por favor, Isaías 45, versículo 1. O Senhor Deus já tinha falado há muitos anos de Ciro sem ele nem saber. Isaías 45, versículo 1. Olha o que o Senhor fala aí do rei Ciro.
ungido e assírio, a quem tomo pela sua mão direita para obter a nação diante da sua face. Eu soltarei os lombos, os reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. O Senhor disse, eu levantarei a Ciro para bater e rebentar com tudo, não é isso? Ele falou ungido, ele foi ungido que ele falou aí? Esse ungido aí que o Senhor está falando aí de Ciro aí, ele está chamando Ciro de quê? Messias. Porque esse ungido aí está no hebraico. O Velho Testamento é no hebraico. Quando fala no hebraico, ungido é Messias. Ele está chamando aí de o meu Messias. Só que tem um porém. Quando Ciro, mais o seu sobrinho Dário, invadiu a Babilônia, que venceu o leão, que tinha asas como de águia, aí veio o império Medo-Persa, representando que animal? O urso. Tinha 3 costelas. O que simboliza as 3 costelas na boca da criança? As 3 cidades. Lídia, Babilônia e Egito. Aleluia! O negócio está ficando bom, irmão. Vai ficar melhor, irmão. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai nos dar graça. Meu filho, nem fala comigo. Eu estou pisando em fogo. Gabriel. Pelo amor de Deus, Gabriel. Em nome de Deus, eu estou pisando em brasa. Olha o sapato aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Me ajuda, meu Jeová. Meu Deus, o meu Senhor da glória. Dá uma glória aí, menino. Aleluia. Tá, fala, Gabriel. Fala, vai. Pode falar. Fala. Fala, precisa, vai. Fala. Fala. O rei Medo Pérsia. O Medo é o Dário e o Persa é o Ciro. Amém. Vou te mostrar agora de novo, Daniel. Faço questão. Meu Deus, mostro. Estou com paciência de Jó. Esse aqui, ó. Esse aqui representa o Medo Pérsia. Isso aqui representa Roma. Irmãos, agora que ano foi isso aqui dos Medo-Persa? Os Medo-Persa, do ano 539 a.C. ao ano 331. Vamos aproximar aqui. Agora o terceiro animal. Que animal é o terceiro? Vamos ver aqui o terceiro animal? Leopardo com 4 asas. Vamos mergulhar agora. Os irmãos estão pegando o fio da meada. Então, irmãos, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aleluia. Muitas moedas persas do século IV foram encontradas nelas. E estão estampadas as vitórias do rei persa sobre um leão feroz, que representa a Babilônia. A Medo-Pérsia dominou o mundo entre os anos 539 a.C. ao ano 331 a.C., período que corresponde exatamente ao peito e aos braços de prata na visão de Daniel capítulo 2. A mesma coisa. Irmãos, o detalhe é o seguinte. O que representa o urso, o império Medo e o império Persa? Quem era o rei dos Medo? O rei Dário. Quem é o rei dos Persas? Ciro, aquele que os irmãos leram lá em Isaías 45. O Senhor já tinha falado de Ciro há muito tempo. Vamos mergulhar aqui, ó. Olhando com os olhos na história, só podemos interpretar o leopardo como sendo o reino da Grécia. O próprio livro de Daniel confirma este fato. O anjo Gabriel a interpretar a visão do capítulo 8, onde ocorre uma luta mortal entre um carneiro e um bode, diz claramente aquele. Eu peço que alguns irmãos leiam, por favor, Daniel capítulo 8, versículo 20 e 21. Daniel 8, 20 e 21. 8, 20 e 21. Glória a Deus. O carneiro que viste de 2 chifres representa os reis da Média e Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Maravilha! Aí na visão do capítulo 8, nós vimos aqui, a própria Bíblia está dizendo que o outro animal aqui, que nós vimos aqui do versículo seguinte aqui, da leitura que diz que o leopardo está no capítulo no capítulo 7, o leopardo, que é o terceiro animal, não é isso? É o terceiro, não é isso? O terceiro animal está no versículo, quer ver aqui, amados? O leopardo, o versículo 6. Lê o versículo 6, por favor, pensa. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, foi-lhe dado domínio. Quantas cabeças ele tinha, irmã? 4 cabeças. O que simboliza esse leopardo, irmão Hermes? O primeiro animal foi o leão com asas de... representando quem? Nabucodonosor e Babilônia. O segundo animal era o quê? O urso, com as 3 costelas. O terceiro animal é o que nós estamos lendo, que é o leopardo. Quantas asas ele tinha?
Vamos mergulhar nas áreas dele agora. Está no capítulo 7, versículo 6. Depois disto, continuei olhando e vi 4 animais semelhantes a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O que simboliza esse leopardo com essas 4 cabeças? 4 vezes? Não. No ano 331, quando Alexandre o Grande foi levantado como um grande líder, estou na leitura, naquele estudo passado, eu relatei para os irmãos que na igreja de Éfeso, que no dia que Alexandre o Grande nasceu, foi queimado o templo de Diana, dos Efésios, em comemoração a Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, um grande soldado, um grande guerreiro ali da Macedônia, da Grécia, valente, ele tinha 4 generais, que simboliza as suas 4 cabeças. Vamos mergulhar aqui? Vamos mergulhar aqui, ó. O leopardo é um animal feroz, carnívoro, notado por sua velocidade e agilidade de movimentos. Abacuque capítulo 1, versículo 8. Abacuque capítulo 1 e versículo 8. Quem achou pode ler. Abacuque capítulo 1 e versículo de número 8. Aleluia. Abacuque capítulo 1 e versículo de número 8. Quem achou pode ler. Aí vocês podem dizer, Maurian, mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Sim, ele é o leão da tribo de Judá. É um leão sem asas, né? Abacuque 1 e 8. Achou? Eu vou ler. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa a devorar. Esse leopardo aqui, amados, representa Alexandre o Grande, o grande líder da Grécia. Alexandre o Grande. Irmãos, a história diz que Alexandre, ele era tão valente, conquistou muita cidade. Você sabe o que foi que venceu? Você sabe o que venceu o soldado de Alexandre o Grande? A saudade da família. Ninguém conseguiu vencer o Alexandre o Grande. E quem tem a visão aqui é Daniel. Vejamos aqui, ó. O leopardo é um animal feroz e carnívoro, notável por sua velocidade e agilidade de movimento. Historicamente, as 4 asas têm sido interpretadas como representando a velocidade com que Alexandre o Grande venceu os exércitos inimigos. As 4 cabeças representam os 4 generais que dominam o Império Grego após a morte de Alexandre. Ou seja, quem foi que venceu o leão com asas? Quem venceu o leão com asas foi o urso. O leão com asas representa o Império Babilônico, ou melhor, a cabeça da estátua de ouro. E o urso representa o Império Medo e os persas. O Império Meda era dominado pelo rei Dário e os persas pelo rei Ciro. Maravilha, está na Bíblia. Que ano foi o Império Medo-Persa? 539 a 331 a.C. E o terceiro animal é o leopardo, que tinha quantas cabeças, irmão Emerson? 4 cabeças. O leopardo representa Alexandre o Grande, do ano 331 ao ano 168 a.C. Maravilha. Quando Alexandre o Grande morre, assume os 4 generais. Qual o nome dos generais? Isso Daniel teve na visão. No capítulo 2, quem tem o sonho, quem é? Nabucodonosor. Sonho da estátua, cabeça de ouro, peitoral e braço de prata, quadril de bronze, perna de ferro e os artelhos, parte de ferro e parte de barro. Já no capítulo 7, o sonho é quase idêntico que Daniel sonha. Só que Daniel vê animais. Nabucodonosor vê estátua. Aleluia. Vamos prosseguir avante aqui, amados. Aleluia. Quem pode dar um glória? Glória a Deus! A história ensina claramente que Roma... Vamos ver aqui os generais de Alexandre. As 4 cabeças representando os 4 generais que dominam o Império Grego após a morte de Alexandre. Quando Alexandre morreu, no ano 331, morreu de uma febre, uma malária, alguns dizem. Quais o nome dos 4 generais? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu,
e Seleuco. Inclusive, quando você vê em Atos dos Apóstolos, tem uma cidade chamada Seleucidas, não é isso? Está lá em Atos. Eu vou repetir os 4 generais de Alexandre o Grande, que representam as 4 cabeças. Eu vou ler mais uma vez quem são os 4 generais. Vamos lá. Vamos marcar aqui os 4 generais de Alexandre. Alexandre o Grande representa o Leopardo. Quais são os 4 generais de Alexandre? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco, que representam os Seleucidas. Isso, o povo Seleucidas, né? Quando ele dominou, aí o pessoal chamou os Seleucidas, que é da família de Seleuco. Os 4 generais de Alexandre. A Grécia dominou entre 331 a.C. ao ano 168 a.C. Isso aqui que eu estou pregando para os irmãos aqui na visão de Daniel, o cara está em concurso público, irmão, isso aqui. E tão profundo que é esse negócio aqui. Tem mais coisa boa por aí, irmão. Nós temos que... coisa boa e coisa mais forte por aí. Eu falei para Jeová, o que Deus me partir, o mocotó que Deus me deu, eu vou trazer para os irmãos. Quente, queimando. Aleluia. Eu me preocupo com isso, irmão. Vamos ver aqui, irmãos, olha. Corresponde aos quadris de bronze da estátua de Daniel no capítulo 2. A história ensina claramente que Roma é o poder mundial que sucedeu à Grécia. Ou seja, o animal espantoso que você vai ver aqui agora. Que falta um. Falta um. Nós temos leão com asas, representando a Babilônia. O urso com as costelas, representando o medo persa. O leopardo com as 4 cabeças, representando a Grécia. E agora nós vamos ver o animal espantoso, que é Roma. Aqui, que vai falar da era papal. Era papal. E da era também, que na era da história, né, dos papas. Então, vamos mergulhar nisso aqui. Ó. A história ensina claramente que Roma é o poder mundial que sucedeu à Grécia. A Roma venceu a Grécia, ou seja, o animal espantoso no capítulo 7, que está no versículo, vamos ver aqui, versículo 7, que é o animal espantoso, é o Império Romano, que venceu os 4 generais que representam a Grécia. Um vencendo o outro. Vamos ver aqui, ó. Diz assim, ó. A história ensina claramente que Roma é o poder mundial que sucede à Grécia. O ano de 168 a.C. é a data mais aceita para a ascensão deste Império Romano, quando os romanos conquistaram a Macedônia. A expressão, a qual tinha grandes dentes de ferro, está em paralelo com as pernas de ferro do capítulo da estátua mencionada no capítulo 2. E se refere à forma cruel com que Roma tratava seus inimigos. O Império Romano é um animal espantoso, que representa isso aqui da estátua também, ó. Perna de quê? De ferro da estátua. Artelhos de barro e de ferro. E os 10 dedos da estátua representam as 10 tribos que invadem Roma e rebentam com Roma. Mas vamos falar só de Roma. Então vejamos aqui, ó. A estátua mencionada no capítulo 2 se refere à a forma cruel com que Roma tratava os seus inimigos. O Império Romano dominou o mundo olha o tempo só. O Império Romano dominou o mundo entre o ano de 168 a.C. ao ano 476. O Papa e os imperadores. O Papa e os imperadores mandavam no mundo. Mandavam. É onde nasce a Inquisição. Mais na frente eu falo sobre a Inquisição Romana. A Inquisição da Igreja Romana, né? Que a palavra católica simboliza universal, né? Aqui, ó. Diante deste cenário assustador da visão de Daniel, recebeu de Deus o conforto e a esperança ao saber que os santos do Altíssimo receberiam a vitória final, pois o Senhor faria justiça ao seu povo ao realizar um juízo. Todos os reinos apresentados na visão passariam, mas o reino de Deus pertencerá para sempre àqueles que foram fiéis ao Senhor. Agora eu quero falar para os irmãos aqui. Quando termina o período do animal espantoso, quem foi que venceu o animal espantoso? Jesus. As 10 tribos. As 10 tribos, porque foi um império vencendo o outro. Lá na estátua do capítulo 2, quem foi que derrubou a estátua? Quem se lembra? Do capítulo 2 de Daniel?
A pedra. Não foi isso? A pedra veio e bateu no pé da estátua e acabou. O que simboliza aquela pedra lá, irmão Edson? Exatamente. O Senhor. Os outros impérios, todos se acabaram. O Império Babilônico representando quem? O leão com asas de águia. Depois, o urso com as 3 costelas. Foi-se, que é o Império do Medo-Persa, do ano 539 ao ano 331 a.C. Depois veio o Império Grego, representando quem? Alexandre o Grande. Chamado também de Alexandre, a palavra Alexandre Magno, que a palavra Magno, está lá no latim, simboliza grande. Alexandre o Grande, representando o leopardo com 4 cabeças. E depois, no capítulo 7 de Daniel, em versículo 7, aparece um animal espantoso. Eu vou ler Daniel, capítulo 7, 7, diz assim, ó. Isso foi a visão de Daniel. Depois disto, continuei olhando nas visões de noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Simboliza ferro, simboliza o quê? As torturas do Império Romano, que perseguia a igreja e todos aqueles que se opunham a eles. E devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés que sobravam. Era diferente de todos os animais que se apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Esses 10 chifres aqui, irmãos? O que simboliza esses 10 chifres aqui? 10 chifres? As 10 nações que viriam para invadir a Itália. Vou até falar para os irmãos, mostrar para os irmãos essas 10 nações. Roma dominou do ano 168 a.C. até o ano 476, foi onde caiu o último imperador. Qual o nome do último imperador de Roma? Rômulo César. O último imperador. Perdeu. Acabou. Aí ficou só a Roma papal, onde nasceu a Inquisição Romana. A Inquisição que pegava os cristãos e queimava. Vou falar de um homem aqui rapidamente. William Tyndale, da Inglaterra. Ele começou a traduzir o Novo Testamento. Foi perseguido, correu para a Alemanha por traduzir o Novo Testamento, porque era proibido. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele volta da Alemanha para a Inglaterra, a Inquisição pega ele, que é a igreja romana, pegou ele e falou assim, traduzindo, né? Não pode. Pegou ele, pôs ele dentro da fogueira, acendeu a fogueira e disse, nega Jesus. Ele falou, negar Jesus? Negativo. E quando ele estava morrendo, que acenderam o fogo ali naquela fogueira do William Tyndale. Quando ele começou a queimar, ele falou, Senhor Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. Sabe que rei era naquela época? Era o Henrique VIII. O Henrique VIII era aliado do Papa naquela época. O Henrique VIII era o rei da Inglaterra, aliado com o Papa. Mão dadas. Só que tinha, porém, o Henrique VIII não podia ter, a sua mulher não podia ter filhos, ele tinha que ter filhos. E a igreja na época romana não poderia dar o divórcio dele, porque ele queria ter filho para continuar o reino. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi e arrumou outras mulheres. E o Papa, naquela época, excomungou ele. Ele falou, já que me excomungou, a igreja da Inglaterra é minha. E vai ser pregado a palavra de Deus, não ligada mais ao Império Romano. Aonde começou o protestantismo. Aleluia. Começou a pregação do Evangelho. Ele liberou, era o rei, estava no comando. Liberou. A história diz que quando ele morre, assume o seu filho Eduardo. O seu filho Eduardo assume. E o que acontece, irmão? Começou a pregar a palavra. Liberou. A história diz que depois morreu seu filho, assumiu a irmã dele, que era Maria, e veio a perseguição. Mandou matar todos os cristãos. Depois que a Maria morre, assume Isabel. Isabel, quando se assentou no trono, falou assim, quero que volte os protestantes novamente como era no passado. Aí foi, expandiu. Aí a história diz que aqueles que fugiram da Inglaterra vieram para os Estados Unidos, desembarcaram na cidade de Massachusetts, no ano 1620, chamado de os Pais Peregrinos. Quando os Pais Peregrinos chegaram nos Estados Unidos, um pastor chamado John Robbins, ele chega na ilha lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e começa a fundar a igreja evangélica. É onde nasce o cristianismo dentro dos Estados Unidos. Aleluia. Então eu quero resumir aqui, moço. Primeiro, qual foi os animais da visão de Daniel? O leão com asas de águia. O segundo animal? O urso com 3 costelas na boca. 3 costelas na boca. Depois? O leopardo com 4 cabeças. Depois? Um animal espantoso. Não dá o nome dele. Fala animal espantoso, que chama a atenção. Que representava o Império Romano. E o último imperador
foi no ano 476. O que aconteceu, irmãos? O que simboliza os 10 chifres que vêm para afrontar... Para de conversar aí para cá. O que simboliza os 10 chifres? As 10 nações que vieram a Itália, que invadiram a Itália. Vamos falar aqui rapidamente as nações. Os álamos, 351 a.C. Os francos, 351 a.C. Os borguinhões, 406 d.C. Os suevos, 400 anos depois de Cristo. Os visigodos, os anglo-saxônios, lombardos, vândalos, ostrogodos, érolos. E nós, brasileiros, nós somos descendentes dos suevos, que representam o povo, as 10 tribos, e uma dessas tribos aqui, os suevos, é o povo de Portugal. Essas 10 tribos invadiram a Itália, que simboliza as 10 pontas lá que nasce do animal espantoso. Amém, amados? Em comparação com o capítulo 2, aqui, o que vence lá, o capítulo 2 de Daniel, a estátua, é a grande pedra. Primeiro Império Babilônico, depois Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, e depois lá que fera a estátua, é a grande pedra, representando Cristo e a sua palavra, irmão. E é um reino para sempre. Alguma pergunta para a gente ir embora, amados? Aleluia. Então, Babilônia, resumindo tudo. O Senhor, quando levantou Nabucodonosor, o Senhor disse: levantarei o meu servo Nabucodonosor para abater as nações. O próprio Deus. Agora eu quero falar de Ciro rapidamente para a gente ir embora. O rei Ciro, no capítulo 1 de Esdra, você pode ver lá, capítulo 1 de Esdra, o rei Ciro, quando assume o poder, o Dário, do capítulo 6, é Dário que reina lá em Daniel, capítulo 6. Quando Dário morre na guerra para os gregos, Ciro assume, porque o Ciro era tio de Dário. Quando Ciro assume o reinado, o Ciro também é vencido pelo Império Grego. Mas só que tem um porém. Deus permitiu para Ciro autorizar o povo a sair de Babilônia. Quantos anos o pessoal passou escravo na Babilônia, irmão Edson? 70. Está em Jeremias 25, 11. E quem que autoriza o povo a sair de Babilônia para voltar para Israel? O rei Ciro. Está no livro de Esdra, capítulo 1. Esdra, capítulo 1. Eu vou ler rapidamente Esdra, capítulo 1. O rei Ciro, irmãos, vocês viram que no capítulo 45 de Isaías, o Senhor levantou Ciro e chamou ele de quê? O meu ungido. Só que tem um porém. O Ciro, ele não era judeu. Ele era gentil. É a primeira pessoa na Bíblia que Deus chama de ungido a um gentil, é o rei Ciro. É forte, né, irmão? No livro capítulo 1 de Esdra, olha no capítulo 1 de Esdra, esse Esdra aqui era um sacerdote escriba, o homem era bom de Bíblia na linguagem de hoje. Olha o que diz aqui, eu vou ler. Esdras, capítulo 1, Esdra depois de Crônicas. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim de Ciro, ele escrevendo, rei da Pérsia, olha o que ele fala: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reis da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O Ciro, irmão, é a pessoa que Deus escolheu, um rei, para levantar, para edificar a casa do Senhor. A gente vai passando aí. Você entendeu o manto aí? Ciro, ele, quando é vencido pelos gregos, ele morreu, perdeu a batalha. Mas uma coisa Ciro tinha boa. A história eu estive observando a história de Ciro. Ele era um rei tão bom que quando ele vencia uma nação, ele pegava aquela nação, os escravos daquela nação, ele não escravizava e nem maltratava. Ele era um rei bom. Por isso que o Senhor chama ele de meu ungido, a Ciro. Agora eu te pergunto, ele, no capítulo 6 de Daniel, quem era o rei do capítulo 6 de Daniel, versículo 1? 6 e 1, quem era o rei ali? Quem era o rei? Daniel 6 e 1. Lê, por favor, 6 e 1 aí, por favor. Judá estabelecer sobre o seu reino 120 administradores que estiveram sobre o seu reino. Daniel 6, 1? Daniel 6 e 1. Isso. Quem é o rei aí? Dário. Dário. Quando Dário morre, assume o Ciro. Agora eu quero falar para os irmãos. Morreu-se Nabucodonosor,
Belsazar, Dário e Ciro. E Daniel nunca saiu do poder. Está vendo como as coisas profundas? Aleluia! Você entendeu o manto aí, Emerson? Daniel capítulo 1 ao 12, todos os reis morreram. Belsazar foi, Nabucodonosor capítulo 2 foi embora. A Bíblia diz que Nabucodonosor se salvou. Ele se salvou porque ele creu em Deus. Nabucodonosor morreu. Belsazar, que a história diz que ele era neto dele, morreu. Dário, o Medo, morreu. Ciro morreu. Todos morreram. Todos perderam o posto. Mas Daniel estava lá, porque ele era fiel. Todos morreram, mas ele continuou no reinado. O que é isso? O fiel sempre vai vencer, irmão. O fiel sempre vai prevalecer. Aleluia. Louvado o nome do Senhor da glória. Amém, amados? Amém. Alguma pergunta? Pode comer. Aleluia. Irmãos, tem coisa boa vindo para nós aí. Tem coisa